Shalom, queridos, sejam bem-vindos à Escola Eclésia. Você está no curso Básico em Teologia. Eu sou o pastor Gessé Nascimento e nós estamos na matéria História de Israel, tá bom? Então nós vamos começar aqui. Primeiramente eu quero dar os parabéns para você. Quero dizer que nós vamos entrar em breve em uma nova etapa aqui da Escola Eclésia, que é um sonho de consumo nosso aqui, mas nós cremos que nós vamos conseguir isso e com a sua ajuda. Então, com isso, o que eu te peço? Que você compartilhe com os seus amigos, com os seus irmãos, esse canal, esses conteúdos. Muito em breve, nós teremos conteúdo 100% gratuito aqui, né, de teologia, dentro da Escola Eclésia. O próximo módulo de teologia, ele será totalmente gratuito, então eu peço que você derrame muita oração sobre nossas vidas, sobre minha vida. Esse é um sonho aqui que nós temos na Eclésia, de poder levar teologia de maneira gratuita. Amém? Então, com isso, nós contamos também com uma série de mantenedores. Então, se você é alguém que está aí com a gente, está acompanhando, tem sido abençoado, eu quero convidar você a ser um mantenedor desse projeto. Você que tem sido abençoado por cada uma dessas aulas, cada um desses conteúdos. Então, primeira coisa, cara, clica aí no sininho, assina, começa a seguir se você não segue, tá bom? Ative o sininho para que você receba as notificações e que Deus abençoe sua vida poderosamente. Então, vamos orar? Deus, é em nome de Jesus que nós queremos pedir céus abertos sobre as nossas mentes, que nós possamos, Deus, verdadeiramente estar conectados no trono da Tua graça e que o Senhor possa derramar o Teu Espírito de sabedoria, o Teu Espírito de conhecimento e o Teu Espírito da verdade, Senhor, sobre nós. Que nós possamos compreender, Deus, a Tua palavra, possamos compreender, Senhor, os Teus princípios e que nós possamos levar, Senhor, a verdade do Teu Evangelho a todas as pessoas na terra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então vamos lá, povo. História de Israel, essa é a terceira aula e eu quero fazer um compilado um pouco mais robusto com vocês de tudo que aconteceu. Nós já fizemos aí uma timeline, nós já falamos um pouquinho aí desde quando começou, né, ali mais ou menos 4.000 a.C. Nós temos o surgimento dos sumérios, dos egípcios, e vamos descendo essa linha até chegar aqui na construção do povo de Israel. Então, vamos falar sobre os patriarcas hoje. E, falando em patriarca, a gente começa a falar com a figura histórica, o chamado pai na fé, Abraão. Abraão, ele nasce em Ur dos Caldeus, tá bom? E aí começa, sim, a história de Israel. Começa com o patriarca Abraão. Então, eu vou levar novamente do princípio de que você já conhece essa história de Abraão. Se você não conhece, eu posso deixar um link aqui para você, para conhecer um pouquinho da história de Abraão, mas nós vamos um pouquinho mais avante com isso, tá? Então, Abraão, ele é chamado de Ur dos Caldeus por Deus para criar agora, não uma nova religião, mas ele para criar um povo a partir dele. Então, Deus, ele chama Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu tenho um propósito contigo, eu tenho um propósito na tua vida. Eu farei de você pai de nações, e todas as nações da terra, todas as famílias da terra, elas serão abençoadas a partir de você. A tua descendência será incontável. E nós vamos acompanhar como isso se decorre na história, através da história de Israel, e depois, novamente, na história mundial, como isso se cumpre, como essa promessa ela acaba se cumprindo através da vida de Abraão. Então, tudo começa 4.000 a.C., no século ali, 17º século, tá bom? Antes de Cristo, com os patriarcas. Então a gente vai falar do patriarca Abraão. Abraão gera a Isaac. Isaac, a quem ali nós vemos que após a promessa de Deus, Sara estéril, Abraão estéril, Deus promete e cumpre isso, nasce Isaac. Deus vai lá novamente, pede ali aquela prova de fé de Abraão, né? Todo mundo conhece essa história. E Isaac gera aí um neto a Abraão chamado Jacó. Então esse é o princípio dos patriarcas. Muitos questionam aí essa história de Israel e como ela poderia ser de alguma maneira comprovada, tá? Quando nós entramos aí dentro dos arquivos do próprio Estado de Israel, nós vemos algumas coisas muito
legais, muito bacanas de se ver, tá? Nós temos documentos encontrados ali na Mesopotâmia, datados de 2000 a 1500 a.C., tá? Que eles vão falar o quê? Que eles vão comprovar exatamente ali o modo de vida dos patriarcas. Esse modelo nômade de como eles viviam. E isso é muito legal, tá? O livro de Gênesis ele vai falar pra gente aqui sobre Abraão, como ele foi chamado ali de Ur dos Caldeus, de como foi a sua caminhada. Eu quero indicar para você, a partir dessa aula, leia Gênesis, abra o livro de Gênesis, comece a ler ali como é que vai ser o desenrolar dessa história, fique atento aos fatos, fique atento aos nomes das cidades, aos nomes dos personagens. Isso vai ser muito importante para você compreender tudo o que vai acontecer nessa timeline histórica aí da história de Israel, tá? Cara, é fascinante quando você começa a entender a localização geográfica, a localização histórica de cada um desses personagens. Então, vai lá, mergulha de cabeça no livro de Gênesis, você vai ver que vai ser assim uma releitura da Bíblia que você vai fazer, que você vai ficar fascinado, você conseguindo compreender, encontrar na história, encontrar dentro desse acervo, toda essa história que talvez você conheça alguns detalhes, algumas pinceladas, mas que agora você vai se aprofundar um pouquinho mais historicamente nisso aí, tá bom? Então, a gente começa aí, Abraão, ele desce para o Egito, ele tem uma passagem por Egito, como a gente já falou. Um dado muito legal é que tem-se informações, e muitos acreditam e passam isso adiante, essa cultura, e principalmente por causa da região de Ur dos Caldeus, uma região que era muito conhecida, tinha muito conhecimento também na época. Abraão, ele não é à toa que Deus fala com Abraão a respeito das estrelas, dos céus e tudo mais. Abraão tinha um profundo conhecimento, né, astronômico, e isso ele também acaba ensinando e compartilhando com os egípcios. Ele troca aí essas informações, essas trocas de figurinhas, e muita coisa Abraão aprende com os egípcios, e muita coisa Abraão ensina aos egípcios também. E isso é fantástico nas suas duas passagens pelo Egito, tá bom? Quando Deus ele tira ali, ele vai falar assim, ó, sai daí de Ur e eu vou levar você para Canaã. E Canaã vai ser aí essa terra prometida, vai ser esse local onde Deus ele marca o X. Abraão, a sua história começa aqui em Ur, eu vou tirar você de Ur e eu vou levar você, Abraão, até a terra de Canaã, e ali eu vou te dar. Esse percurso todo não vai ser feito só por Abraão, ele vai ser feito por diversos personagens. Então nós passamos aí de Abraão, nós vamos ter Isaac agora, e também nós vamos ter Jacó. Esses são os primeiros patriarcas. E nós começamos agora a fazer um caminho, o rio ele vai descendo, essa timeline ela vai esticando, e nós chegamos agora 400 anos depois na vida de Moisés. Moisés ele é chamado porque o que acontece? Quando há uma escassez ali na região, Jacó ele já prosperou, Jacó ele já é um comerciante, já é poderoso, ele já está assentado em uma determinada região, começa a haver uma grande fome na terra, né? Nós vamos ver isso nas passagens aí que nós temos bíblicas falando, relatando que começa o senhor do Egito, o faraó do Egito começa agora a ter sonhos, ele sonha, né, ali com as vacas magras, com as vacas gordas, e uma come a outra, e José é chamado ali para interpretar, né? Conta um pouquinho da história do patriarca José também. Então coloca-se ali José como governante do Egito. José ele faz uma boa administração, ele ganha fama, ganha reputação e autoridade dentro do Egito. Com isso, nós temos agora José deixando a mágoa de seus irmãos, deixando a mágoa do passado, e entendendo que Deus levantou ele e levou ele durante toda essa sua trajetória a governar o Egito para salvar a sua prole, para salvar os seus irmãos e garantir aí a subsistência de seu povo. Com isso, José morre no Egito, sua parentela
fica no Egito e começa a crescer. Morre-se o faraó do Egito, a qual José tinha toda essa autoridade. José morre e fica ali sua parentela. Com isso, o povo cresce, cai no esquecimento, surge-se um novo rei nessa nuance que a gente já falou aqui, e agora o povo se encontra em uma situação escravizada no Egito. Seguindo essa narrativa bíblica, nós vamos ver que Moisés ele é levantado. Nós conhecemos a história. Moisés tirado das águas, colocado dentro do palácio de Faraó, assassina um egípcio, vai agora ser exilado. Depois de ser exilado, ele tem agora em suas mãos o chamamento de Deus para libertar Israel, liberta Israel depois das 10 pragas do Egito, né? Então, começa-se a construir agora todo o enredo onde José sai de cena e agora aparece Moisés. Moisés é levantado como legislador, como libertador e como legislador sobre Israel. Então, ele sai agora, começa o êxodo, e esse êxodo ele vai ganhando forma, o povo vai ganhando notoriedade, espalha-se a fama do povo de Israel, um povo que arruinou a terra do Egito, mas só que é um povo rebelde de coração. Tanto que o percurso que eram para 4 dias duram 40 anos do deserto. Tá? Então, 40 anos Moisés ficou com aquele povo no deserto. Depois nós vamos passar para a história do próximo, que é exatamente Josué. Mas só que dentro desse período todo, foi onde nós tivemos muitas coisas e Deus foi estabelecendo muitas coisas, muitas festas. E eu sempre falo das 3 festas que Deus coloca como festas eternas, que fala muito sobre esse período, né? Que é exatamente o Pêssar, a Páscoa. O Senhor estabelece a Páscoa antes, né, da passagem do anjo vingador na terra do Egito, Páscoa passar por cima. Depois ele vai estabelecer ali a festa de Pentecostes e depois novamente a Sucote, a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, tá? Que relembram todos esses eventos que aconteceram no Egito. O que nós temos a partir daí, depois desses 40 anos, são mais 2 séculos, tá? Nós temos 2 séculos onde os israelitas eles prosperam bastante, eles vão expandir as suas tendas, as suas estacas, eles vão consolidar o seu modelo de vida, eles vão consolidar, né, a sua política, o seu modo de viver, e assim tornando-se um povo conhecido ao derredor, tá? E com isso ele também chama a atenção de inimigos, e aí começam a surgir em si, ali depois de 1300 antes de Cristo, começam a surgir ali um povo chamado filisteus, tá? Os filisteus, ele é conhecido como o maior inimigo do povo de Deus, e eles principalmente vão ser chamados a atenção porque Israel ela começa a dominar em si a agricultura, e a agricultura naquele tempo era a coisa mais importante que tinha quando se falava em prosperidade. Então você tem que entender uma coisa, nessa timeline toda, Deus ele não tirou simplesmente o povo de um lugar e colocou ele. Deus ele preparou esse povo para um tempo de governo, para um tempo de batalhas. Ele amadureceu a mentalidade. Então esse tempo mais ou menos que nós temos aí, os primeiros 400 anos, depois mais 2 séculos que nós temos, é o tempo de 600 anos que Deus preparou uma nação. Ele construiu, ele forjou essa nação para que essa nação ela fosse próspera, ela fosse sólida. Com essa prosperidade e agora com esses inimigos, nós temos a necessidade de mudar agora novamente o modelo. Então nós saímos de um modelo político de governo, que são as 12 tribos, e nós vamos agora com homens que são capacitados na política e na guerra para agora coordenar as 12 tribos, que são os chamados juízes. Nós entramos aí nos tempos dos juízes, nos tempos de Israel, nessa história de Israel.
Mas com esse crescimento também que vai ser proporcionado no tempo de Juízes, levantando-se também muitos inimigos e novamente os filisteus aí, né? Porque os filisteus, qual é a grande força dos filisteus? Eles dominam agora o aço, o ferro. Eles dominam o ferro, eles dominam as armas que são forjadas no ferro. E Israel ainda não dominava isso. Então nós temos agora aquela troca de favores. Os filisteus que não dominavam a agricultura, eles iam até Israel e em troca eles amolavam, afiavam as armas de Israel. Então Israel providenciava alimento e agricultura para os filisteus, e os filisteus em troca amolavam as armas dos exércitos de Israel. Lembre-se que Israel, durante toda a sua saída do Egito, eles não forjaram armas, eles não construíram armas, eles conquistaram as armas dos exércitos ao redor, a qual o Senhor o colocava em suas mãos. Desde Jacó, na sua primeira batalha com o rei, Deus entregou as armas desses exércitos na mão de Israel. Israel não dominava o ferro, Israel dominava a agricultura, e isso é algo que tem que ficar também na sua mente quando você levar. Então, quando nós temos agora os filisteus se rebelando contra Israel, Israel ficava numa situação bem complicada, porque as suas armas eram amoladas, afiadas pelos seus próprios inimigos. Gostou dessa? Então vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais para frente aqui, tá bom? Com essa crescente agora que nós temos através do governo dos juízes, fica óbvio com o crescimento agora dos seus inimigos que o modelo já tribal e o modelo de juízes não é o mais adequado para Israel, né? Sendo necessário constituir agora um novo tipo de governo, tá? Que se chama monarquia, ou seja, que a sucessão desse governo ela seja agora hereditária e também que seja um governo sobre as 12 tribos. Então agora o povo, ele pede a Deus, nós vamos ver nos livros de 1 Samuel, ele vai pedir ao Senhor que seja levantado um rei. Então muitas vezes, se você não conhecer o parâmetro político da época, você vai pensar que a escolha do povo foi simplesmente uma escolha errada, mas na verdade foi uma escolha militar e política. Ou seja, o sistema de governo de juízes já não era mais o mais lógico para eles. Então, dentro de uma lógica onde está em um momento de guerra, um momento político, em que se tem que defender em si as suas terras, os seus filhos, os seus legados, e as tribos não conseguem ter um consenso, logo o povo vê a necessidade em si de se levantar um rei sobre eles, né? Nós já conhecemos a história, qual foi em si a resposta de Deus. É isso mesmo que vocês querem? Vocês sabem que vocês vão ter que dar tributos, vocês sabem que vocês vão ter que dar os seus filhos para o exército. E o povo falou, sim, é isso que nós queremos. Então, começa agora o período da monarquia sobre Israel, tá? Então, em 1020 a.C., é levantado em Israel o primeiro rei chamado Saul, grande rei Saul, né? Ao contrário de que muitos falam, Saul foi um homem que foi extremamente de conquistas, teve muitas conquistas que não foram relatadas, e as que foram relatadas foram destruídas, mas fica aí para uma outra conversa teológica, né? Nós temos aí Saul que começa a conquistar e começa a fazer grandes vitórias em defesa e em conquista do território de Israel, tá bom? Então, 1020 a.C., governou aí, tá bom? E ele teve um período de organização, teve um período que estabeleceu aí a sua monarquia, até chegar, né, o rei mais notório de Israel, o grande rei Davi. Então, em 1004, o reinado de Saul dura exatos 16 anos, tá bom? Então, de 1004 a 965, nós temos aí o reinado não o mais próspero, mas o reinado mais poderoso de Israel, através do rei Davi, onde ele estabeleceu seu reinado, principalmente caracterizado
pelas incursões que Davi fez. Então, praticamente todas as incursões que Davi fez, ele foi bem sucedido, sendo aí considerado o guerreiro, né, o rei que mais teve vitórias em Israel. Seu sucessor, Salomão, foi o mais próspero, que conquistou mais riquezas e mais conhecimento e em si tecnológico, de agricultura e conhecimento, vamos dizer, acadêmico, né, para Israel. Mas nós temos Davi, o seu maior guerreiro até hoje, até nos dias de hoje, tá bom? Então, assim Davi, ele consegue juntar, unir as 12 tribos, não por muito tempo, nós vamos ver daqui a pouco, ele junta as 12 tribos, onde um pouquinho mais para frente, essas 12 tribos, elas vão se dividir. Se dividindo, agora nós temos um novo marco na história de Israel, que é a divisão do reino do sul e do reino do norte. E isso acontece principalmente por causa do ciúme que havia entre as tribos. Com o reinado em si que nós temos aí de Davi, passado para Salomão. Salomão, ele começa a dar privilégios para uma tribo, para a sua tribo, e não dava mais tanto privilégio para as outras tribos. Então isso gera muito ciúme. Então quando ele decai, quando acaba o seu reinado, começa ali aquela sucessão de reis, e a sucessão começa agora a gerar essa divisão entre as tribos, até que houve um racha político entre elas, que realmente deu fim aí uma hegemonia tribal e acaba indo aí para a divisão, tá? Então, após a morte de Salomão, em 930, Salomão morre em 930 a.C., tá bom? Nós temos aí uma insurreição, desculpa a palavra, é difícil, insurreição totalmente aberta, que levou aí as 10 tribos do norte a se dividir, e nós temos agora dividido o reino, né, do norte e o reino do sul, onde ficou Judá e principalmente a tribo de Benjamim, tá bom? A tribo de Benjamim fica no reino de Judá, né? As outras 10 tribos ficou no reino do norte. Então nós vamos ter essa divisão aí entre o reino do norte e o reino do sul, tá bom? Duas coisas se caracterizam aí nessa grande divisão, tá? O reino de Israel fica com a capital em Samaria, tá? Então ele fica lá, as 10 tribos ficam no reino do norte ali e ficam ali divididos em Samaria. Nós vamos entrar um pouquinho, quando a gente entrar na divisão do reino mesmo, vocês vão entender isso. Então fica a sua capital, Samaria, os samaritanos. Então vocês vão entender um pouquinho mais dessa questão, por que há essa rixa, né, entre os judeus e os samaritanos, tá? Os judeus e os samaritanos vem dessa divisão, desse racha, né? Em Samaria eles constroem ali uma cópia do templo, e não só isso, eles começam a estabelecer culto, levantam novamente o bezerro de ouro. Então tem uma série de acontecimentos históricos que explicam essa rixa que nós vamos ver nos tempos de Jesus entre os judeus e os samaritanos, tá bom? Então nós vamos um pouquinho mais para frente, onde nós vão acontecer agora, vão começar acontecendo com essa divisão, com esse racha. É uma nação dividida, ela não prospera, ela sucumbe. Então nós vamos ter aí mais ou menos esse reinado do sul, aí, vamos dizer assim, um período de 200 anos, tá? E com revoltas em cima de revoltas, foram um total de 19 reis em 200 anos do reinado do norte, tá bom? Então o reinado do norte dura aí esses 200 anos com 19 reis. Praticamente, se for dividir aí, eram 10 anos que durava no máximo um rei, né? E quando nós temos no reinado de Judá, foi governado ali a partir de Jerusalém. Ele foi mais longevo, tá? Nós duramos aí 400 anos esse reinado aqui de Judá, tá bom?
e mais ou menos pelo que datam aí os historiadores, mais ou menos o mesmo número, né? 19 reis ali, tá bom? Então, aí, com isso nós temos aqui nessa coluna vertical aqui dos acontecimentos, nós temos o crescimento do Império Assírio, tá bom? E nós vamos culminar aí com o Império Assírio crescendo, nós temos a derrocada do reino em si do norte, do Império de Israel, e depois, mais à frente, nós vamos ter também aí a queda, tá bom? Do Império Assírio, juntamente com o Império Babilônico, que agora vem e dominam totalmente Israel e logo após Judá. Amém? Então essa é a nossa timeline aí e que Deus possa abençoar a sua vida. Nos próximos vídeos eu estou aqui me organizando para isso, para que a gente possa fazer aqui, colocar uns, bem aqui, deixa eu ver, aqui, colocar os versículos aqui, tudo bonitinho. Então hoje eu ainda trabalho, eu não tenho tempo para parar e colocar aqui tudo que deve colocar, os mapinhas, mas eu creio que em nome de Jesus, com o crescimento do projeto, eu vou ter mais tempo para que eu possa colocar aqui todos os versículos bíblicos para vocês aqui, todos os mapinhas, os nomes das pessoas, tá bom? Então eu conto com você. Como eu te disse, esse projeto ele está encaminhando para uma nova fase, uma fase onde realmente aqui nós vamos falar sobre teologia, história, vamos falar sobre Jesus, e aqui vai ficar totalmente gratuito, totalmente aberto. Então, ore por nós, irmãos, tá bom? Seja um mantenedor. Eu vou deixar um link aqui nesse vídeo, onde você pode clicar e você pode fazer a sua doação, tá bom? Então, vão ter mais ou menos aí uns 3 links. Escolha um link, seja um doador, seja um mantenedor desse projeto. Que Deus abençoe sua vida. Indique o canal para os seus amigos, tá bom? E que Deus abençoe. Quero mandar um abraço aqui pro Papaléu, lá do Distrito Federal. Tem sido aí um divulgador do canal. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Mônica, um beijo para você. A Mônica, minha pastora. Quero mandar um beijo para os meus pastores. Marcos, Camila, minha esposa, né? Adriana, minhas filhas, Domênica e Hanna, meu filho Samuel. Que vocês sejam abençoados. Obrigado a cada um que tem me incentivado a prosseguir e a continuar fazendo aqui, tá bom? Você gostou? Não esquece. Clica aí, taca o dedo no like, deixa o seu comentário, deixa aí também, ó, clica aí no sininho, segue, ative as notificações e Deus te abençoe. Bem-vindo à Eclésia.